Eu sou o compassionado, eu sou o Buda da compaixão, eu sou o Buda que cuida da vida, que cuida do amor na vida e que cuida da vida na manifestação mais elevada que é o amor. Queridos companheiros compassivos, queridos irmãos e irmãs, queridos seres que habitam essas hostes tão sutis, hoje é o dia de cada um de nós. Os átomos conscientes de que formam a consciência que cuida, de que formam a consciência que se importa, de que formam a consciência que suavemente impera, sem obsessão, sem pressionamento, sem força ou violência, pois ela produz o efeito daquilo no qual e sobre impera. Ela nos dá a oportunidade de crescer no reconhecimento de si mesma. E quanto maior a nossa identificação com a sua natureza superior, maior a nossa êxtase. De que estamos todos numa grande jornada do ser e que este ser vale a pena ser vivido. Então não encaramos as vidas dos irmãos encarnados como vidas à parte de nós, como vidas separadas do conjunto no qual nos reunimos. Mas encaramos as vidas dos encarnados como se fossem nossas próprias vidas, como se fossem nossos próprios projetos evolutivos. E por isso, a vida de cada ser encarnado é da mais alta prioridade para nós nos níveis sutilizados, apoiadores dessa experiência fisicalizada, amplamente procurada por aqueles que de diversas partes da criação querem recobrar mais rapidamente a sua identificação com a consciência permeante ásica que assessora o efeito que gerou a existência de todos nós e de tudo com o qual nós saímos de Ásica, a fonte da êxtase. E em Vizak, nos enxergamos como as células do homem. Portanto,
nos contrapomos aos grilhões que aprisionam os irmãos e irmãs encarnadas, às limitações autoimpostas, aos débitos autogerados, às desdobraduras não esperadas pela maioria. E assim, só permeadas dentro de suas consciências quando já na experiência encarnativa. Como alcéulas, nosso papel é sermos um tipo específico de átomo da consciência. Somos pulsantes geradores da revitalização planetária. Alcéulas somos cada um de nós. Somos a ignição no germe da vida. Dentro deste germe, desta semente da vida, para que esta se propague, para que esta tenha a centelha divina para crescer, para que esta de fato cresça e cresça no coração dos homens que já o cultivaram o suficiente para que este coração seja chamado um bom coração e, portanto, homens de bom coração. Apesar de nos contrapormos aos grilhões, não fazemos essa contrapartida em espírito de desafio, de desatinagem, em espírito de oposição, como se criássemos mais uma dentre as tantas dualidades que permeiam o mundo da consciência quase que inexistente dos homens. Distante disso, como alcéulas, e diante de nós, ou quando postos diante de nós, esses grilhões se tornam tão enfraquecidos, se tornam tão diminuídos, se tornam tão transparentes, não por uma força interior ou uma pureza cintilante que parece tão límpida e cristalina, mas se tornam transparentes por falta de essência, de fato, por falta de profundidade, por terem em si um programa de desconsciência tão básico que é apenas gerir o caos, a confusão, o ímpeto para o ineptismo, o ímpeto para a falta de ação em direção ao espiritual na vida das milhares de almas encarnadas. Somos alcéulas para que os grilhões deixem de ser. É importante que a cada ano em Visak lembremos-nos do nosso papel, primariamente para com o reino humano, para com os encarnados, de que nós estaremos lá apostos ao lado de suas camas, acima de seus transportes de locomoção na vida física, dentro de suas mentes, ou a um assovio de pedido, sempre que eles quiserem
e só pelo querer demonstrarem então que estão em certa medida prontos para se confrontarem com os seus grilhões e quebrá-los, pois quebrá-los de fato não é eliminá-los, é apenas realizar o quão inúteis estes foram, pois irreais o eram, ganharam fluidez apenas as inúmeras atenções e foco que receberam. Então, neste dia de Visak, quero propor a cada um de nós o nosso reconhecimento do papel extremamente vital que realizamos como vitalizadores daqueles que consciencialmente estão explorando experiências de evolução em direção a Asaka ou Asika, a consciência totalizada. Que a cada ano em Visak possamos não diminuir o nosso senso de deslumbramento, o nosso senso de profunda humildade, o nosso senso de profunda gratidão e harmonia amplificada por servirmos em tal posição aos células da consciência. Então que não diminuamos o que nós já sabemos ano a ano, que sempre cresçamos num maior entendimento de nosso papel como células, que sempre possamos achar novas maneiras de expandir, pois de fato há sempre novas maneiras para que isso seja feito, mas que sempre possamos expandir dentro dessa área confortável de atuação, visto esta trazer tantos resultados inimaginavelmente positivos para nós que administramos essas soluções, como para os encarnados que as recebem e as recebendo se sentem amparados por nós, na maioria das vezes sem nem mesmo saberem quem somos, ou com o que, ou com qual aspecto da luz estão a lidar. Aos células da consciência o somos e seremos pelo tempo que Asaka ou que Asika assim nos convidar a ser. Somos amparadores, revitalizadores, recolhedores daqueles que necessitam de amparo. Somos fortalecedores. Somos instruídos na arte do amor. E a certa altura, o praticante da arte e a própria arte confundem-se. E assim deve ser. Somos praticantes do amor. E diante do amor, e dentro do amor e ao seu redor, o que podem grilhões fazerem a nós e a aqueles que querem destes tão irreais se livrar? Absolutamente nada, meus irmãos e irmãs. Então, renovem os comprometimentos
feitos a nível de sua evolução pessoal nos mais determinados departamentos da hierarquia espiritual nos quais vocês servem a todos nós, mas em última instância àqueles que nós amamos, aparentemente indevidamente, pela a maestria e pela intensidade do amor que lhes administramos, a espécie humana. Quando amamos, recobrando os votos referentes a como podemos ser um alcéula em cada um dos nossos departamentos, nos ampliamos nesse amor, ampliamos a elasticidade da nossa possibilidade ou do tanto e do quanto podemos ajudar. Vocês precisam deste momento, ano a ano, e nós precisamos de vocês ano a ano, e a humanidade precisa de nós ano a ano, para que a vivência dos alcéulas continue a cavalgar triunfantemente na vereda da justiça, na vereda búdica, na vereda krishniana, na vereda vishnuviana, na vereda catoliniana, na vereda protestantina e na vereda de tantas outras mais formas da tentativa de se conectar com o divino que existe na parte encarnada deste planeta. Em instantes teremos uma grilolaria, um momento esperado por muitos de vocês. As cortes musicais de nossa hierarquia, junto com as cortes celestiais, tocarão retumbantemente as noções que devem existir para cada um dos próximos 365 dias nos trabalhos internos da hierarquia planetária e, por conseguinte, como palavras-chaves para cada dia que os encarnados terão no próximo ciclo terrestre de um ano. Nossa hierarquia assume muitas formas e assume em diferentes níveis e subníveis tarefas tremendamente distintas, mas todas conectadas. Mas nunca antes na história deste planeta fez-se necessário de que todos esses muitos níveis e serviços prestados tenham em comum ou reforcem seu ponto em comum de alceolaria, pois somos todos alceolarianos, somos todos as células do grande átomo espécie humana, tentando se energizar de volta à consciência maior. Quero comentar brevemente como um Buda do serviço à vida. Os ímpetos intuitivos de Asaka ou Asika, que serão melhores nutridos por aqueles que se dedicarem a eles, iniciados ou não, nos próximos 365 dias que estarão mergulhados nas energias dispensadas nesse dia de Visakha. São frases simples,
mas que não despercebamos ou que não diminuamos seu poder de confluir na mente daqueles que as entreterem as máximas evoluções espirituais possíveis para o ser, cada um em sua dada e respectiva evolução. Queremos agora, em todos os mais diversos níveis que atuamos, ascensionados ou não, a cada momento, a cada parte de nosso serviço, introduzirmos ou de alguma maneira deixarmos claro que nosso papel principal é de um alcéula, de um revitalizador, de um vitalizador, de um amparador. Mas queremos treinar os humanos preparados para que estes possam se formar, ou se enxergar, ou se utilizar, ou se habilitar para serem autoalcéulas, autocuidadores, cuidadores de si e, portanto, cuidadores de tudo aquilo que importa. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás que há apenas Deus. Conhece apenas a Deus e nunca mais precisará acreditar de que houve, ou de que há, ou de que existe alguma coisa outra além de Deus, ou se não apenas Deus. Conhece tuas engrenagens interiores e entenderás o mundo. Tenha uma ampla visão de seus processos psíquicos, mentais, emocionais, energéticos, toda essa conjuntura sendo a consciência que move cada ser, e se tornará pleno em tempo na consciência da divindade. Não diminua seus esforços, não diminua seus trabalhos, nunca diminua, nunca crue-se, nunca permita-se ser menos do que você veio para ser. Deus refletindo a sua luz para aqueles que ainda não podem refleti-la por conta própria. E eu sei da estranheza que até hoje muitos de vocês que se iluminaram sem a noção de Deus propriamente dita, ainda estranham-se de que um Buda esteja falando de Deus. Este é o papel que foi me dado, este é o papel que executarei. Para mim, Deus é Asaka, é Asika. É a consciência que me moveu, a solitude da expansão que me liberou. Estas ainda não são as palavras-chave, dentre as principais, que moverão positivamente a consciência daqueles que delas se utilizarem nos próximos 365 dias. Mas apresentei essas com uma predisposição de prepará-los para as que são de verdadeiro interesse, para que nós, como alcéulas, as ofereçamos como intuições, eurecas, percepções e comunicações mediúnicas para aqueles que quiserem receber um presente da hierarquia espiritual, algo de concreto com o qual ou com as quais poderão realmente trabalhar e através dessa se evolucionar. A primeira palavra-chave
com a qual queremos que o maior número de seres trabalhem no planeta nesse ano. Eu serei na luz tudo o que posso ser. Eu serei na luz tudo o que eu posso ser. Eu serei na luz tudo o que posso ser. Essa é uma das palavras, das expressões que colocarão as pessoas muito mais rapidamente em Ásika durante os próximos 365 dias planetários. Akimabat, Akibamoa. Então, podem transferir a elas ou a expressão ou a sua energia densificada em frase, a que acabei de mencionar, Akimabat, Akimaboa. Uma outra expressão que queremos incentivar que vocês compartilhem com os iniciados, com todos aqueles que estiverem prontos para receber a iminência da emergência de sua luz pessoal interna, brilhando através de seus campos, eu serei somente o que sou na luz. E todo o resto não me é necessário. Eu serei apenas o que eu sou na luz. Todo o resto não me é necessário. Eu serei apenas o que eu sou, somente na luz, e todo o resto não me é necessário. Ankibar Ankapaka. Ankibat Ankibatara. Outra imersão em Ásika ou Asaka, que poderá ser fornecida aos que estão preparados, é: Deus venceu. Eis a prova. O eu sou. No eu sou. Deus venceu.
Eis a prova. O eu sou no eu sou. Deus venceu. Eis a prova. O eu sou no eu sou. Abad Issa Aksa. Abad Issa. Ou Abad Issa, Abad Issa. Mais duas formas de recalibrarem a consciência dos desequilibrados, de oferecer-lhes a revitalização que vocês desempenham como aos células, contrapondo-se aos grilhões que igualmente oferecem aos humanos formas em que estes se auto-escravizam. Eu não preciso servir. Eu preciso estar em serviço. E servir, pois servir é tudo que há em mim. Eu não preciso servir, mas estar em serviço. Pois servir é tudo o que há em mim. Eu não preciso servir, mas estar em serviço, pois serviço é tudo o que há em mim. Angambostasis planisigis. Angambostasis planisigis. E a última, a mais relevante para o nosso desempenhamento como aos células de Asika ou Asaka, e para aqueles que se tornarão curadores de seu próprio ser, auxiliados pela cura que lhes oferecemos graciosamente. Eu sou o silêncio. E a vida me consagrou. Eu sou o silêncio. E a vida me consagrou. Eu sou o silêncio. E a vida me consagrou. Am
Lo. Lo. Poucos sabem do alívio de Muitos pensam em Aum, em mas é quando Asika ou Asaka alivia-se ao doar tal alívio para aqueles que necessitam para a cura de suas feridas e seu sofrimento. Então, com este último oferecimento, das energias que vocês, como Alcéulas, poderão oferecer, quer apenas por emiti-las para aqueles humanos que pedirem a sua ajuda, ou quer por dizer-lhes claramente que poderão se utilizar das frases aqui mencionadas. Finalizemos agora os minutos finais antes da grilolaria, a repetição dessa que é uma das muitas manifestações que Asika ou Asaka poderá ter no próximo ciclo terrestre para acelerar a evolução dos evoluídos, pois nunca param, e se nunca param, estão sempre na plenitude da evolução máxima que já ocorreu e apenas discorre-se para eles como ainda em acontecimento. Repitamos todos juntos. Lo. 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 Lam. Lo. 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 Namastê Vidanka Karana. Eu sou o Buda da vida. Sejamos os Alcéulas e que os grilhões da humanidade desfaçam-se diante da nossa presença.
E agora, nesse momento, em instantes, o Senhor Gautama aparecerá diante de todos nós, os mestres, de dentro de um portal de imensa e intensa luz que será aberto materialmente sobre as asanas ou areias deste grande deserto mongoliano, e aos que estão conectados a nós via internet, via pensamento, via sentimento e de qualquer outra forma possível. Respirem profundamente, abram o coração, enquanto o portal do Senhor Buda abre-se aqui, neste imenso deserto. Venha e banhe-se conosco nas luzes essenciais de Gautama pelos próximos 37 minutos. Então façamos agora a contagem regressiva para que Buda comece a brilhar sobre nós. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.